Shalom de Deus, amados, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia cronológica, em ordem cronológica, em um ano. Estamos no capítulo 7 do livro de Juízes. Gideão vence os midianitas. Então Jerubal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daquele que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque os entreguei nas suas mãos. Se você ainda não estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem. Como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo, e ele dizia: tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus e voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, com uma tocha dentro dele, e disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem... então vocês também tocarão a sua trombeta e ao redor de todo o arraial e dirão: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu na direção de Zererá, até Bet-sita, até a divisa de Abel-meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas.
Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Assim, todos os homens de Efraim foram convocados. E eles cortaram as passagens dos midianitas pelas águas do Jordão, até Bet-sera, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, e mataram Oreb no rochedo de Oreb, e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zeeb a Gideão, do outro lado do Jordão. Bom, aqui no capítulo 8, a gente vê que Gideão, né, começa com 32 homens para ir para a guerra, né? E Deus diz para ele que é gente demais, né? Que senão Israel ia achar que venceu sozinho, né? Não pelo poder de Deus. Então ele faz o teste lá na água, né? 22 mil vão embora, sobra 10 mil. E Deus reduz o povo de novo para 300. Então Deus remove o excesso, né, de pessoas, remove o excesso das coisas que estão ao nosso redor para que a glória seja só dele, para que a gente tenha certeza que o que Deus nos mandou fazer e nós obedecemos, nós obtivemos vitória por causa dele, não por causa das coisas ao nosso redor. Então, às vezes, Deus tira os recursos, tira as pessoas, tira tudo aquilo que nos dá uma segurança terrena, né? Para que a obra, nós tenhamos certeza que a obra foi concluída de uma forma espiritual, pela mão dele. E isso não é um abandono, né? Isso é um treinamento de fé. Deus dá toda a situação para que nós aprendamos que ele é real e ele é verdadeiro e ele age a nosso favor. A gente não aprende só se quiser ignorar isso tudo, né? E Jesus também ensinou isso para nós, né? Lá em João 15, versículo 15, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Então que a gente tenha consciência, né, dessa total dependência de Deus para as coisas fluírem, né? Porque para dar errado a gente não precisa dele, né? Vamos pelo nosso achismo que a gente consegue um tombo ali na esquina, né? Nos versículos 9 a 15, que Deus está fortalecendo Gideão antes da batalha. Deus manda o Gideão e mais o amigo dele, Pura, né, descer lá até o acampamento. E ele ouve um dos soldados lá do inimigo falando para o outro que tinha tido um sonho, né? E esse sonho significava que era a espada de Gideão, que Deus entregou tudo nas mãos de Gideão. O próprio soldado inimigo tinha sonhado isso. Então o soldado entendeu que aquela era uma mensagem de Deus, né? Então Deus confirma a palavra dele, até no meio dos nossos inimigos. Deus mostra para os nossos inimigos qual é a vontade de Deus a respeito de qualquer situação. Só não, todos nós somos avisados. O Senhor fala com todos, ouve quem quer, né? Quando a gente está com medo, Deus fala de novo. Deus é paciencioso, né? Que nem ele fez lá com a lã no sereno, né? Molhando ao redor, molhando a lã, outra noite molhando ao redor e a lã seca. Deus dá todas as provas que a gente precisa. Ele sabe exatamente o que a gente precisa ouvir, mas quando ele fala, dá tudo que tu precisa e tu não toma atitude, então daí ele procura outra pessoa para fazer aquilo, né? Porque a obra dele vai ser feita de qualquer jeito, com a gente ou sem a gente. Dos versículos 16 ao 20, ele mostra uma estratégia que é impossível aos olhos humanos, né? Vão só 300 homens, né? Com trombeta e com vasos, né? Cântaros, né? E tochas escondidas. No momento certo, eles quebram os vasos e gritam, né? Espada do Senhor e de Gideão. Esses vasos quebrados que estavam com as tochas dentro, as tochas acesas, esses vasos representam a luz, né? A luz revelada. No momento que os vasos foram quebrados, se revelou a luz de Cristo, né? Nós somos esses vasos frágeis e nós temos que ser quebrados para a luz de Cristo aparecer através da nossa vida. Se a gente não se permite que Deus nos confronte, que Deus quebre as nossas defesas, derrube as nossas muralhas, né, para nós resplandecer a luz dele, nós não vamos ter essa transformação, né? Porque nós somos barro, vasos de barro, e é o oleiro que leva o vaso, que traz o vaso não tem pé, né? Se Deus me coloca ali, eu tenho que estar ali. Se Deus me coloca lá, eu tenho que estar lá. Então, e no momento certo, ele vai nos quebrar para nos refazer de novo. E nesse quebrantamento das nossas emoções, do nosso eu, do nosso ego, da nossa vaidade, vai resplandecer a luz de Cristo, que está sendo colocada dentro de nós através da palavra. Né? Em 2 Coríntios, né, 4, versículo 7, Paulo fala, né, temos esse tesouro em vasos de barro. Qual é esse tesouro? É o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a luz de Cristo dentro de nós, né, que precisa ser vista pelo mundo. E nos versículos 21 e 25, mostra que Deus luta pelas as nossas batalhas.
né? Deus faz os inimigos entrar em confusão, eles começam a lutar entre si, né? E a vitória é total. Às vezes não precisa nem do nosso esforço humano, né? Basta nós entregarmos as nossas batalhas na mão dele. A gente faz a nossa parte, vive a nossa vida em obediência, em clareza, né? Na luz do Espírito. E o Senhor que luta as batalhas por nós. Porque quando ele entra numa guerra, ele faz até as coisas impossíveis acontecerem sozinhas. Às vezes não precisamos nem do nosso esforço, apenas o joelho no chão, né? Intimidade com ele, né? É o que ele espera de nós. E também esse capítulo, né, de Juízes aponta para Cristo, né? Que a vitória, ela não vem da nossa força, ela vem de Deus, é do agir de Deus através da nossa vida, né? Aqui no capítulo 7. A fraqueza, ela também é um caminho para se manifestar a glória de Deus através de nós. Que é na nossa fraqueza que nós somos fortes em Deus, né? Na nossa fraqueza, Deus se manifesta a sua glória, né? E a luz vai sempre vencer as trevas, porque a luz dissipa todas as trevas, a luz dissipa o medo, né? Deus usa o improvável para salvar. Às vezes aquela pessoa que parece estar tão pronta, tão ousada, cheia de pose, às vezes ela não tem nada para dar, né? Mas Deus vai lá e busca aquele coração obediente, aquele coração que está entregue e usa aquela pessoa. E ali Deus mostra a manifestação da sua glória, da sua verdade, do seu poder, da sua graça, né? Que nem Jesus lá na cruz, né? Jesus foi chicoteado, foi espancado, cuspiram na sua cara, colocaram uma coroa de espinho, e ele ali em silêncio, como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro, né? Parecia fraqueza quem olhava assim, né? Nossa, ele veio para ser o rei de Israel e tá ali, né? Sendo chicoteado, espancado e mudo. Mas essa foi a maior vitória, né? De toda a humanidade, de toda a nossa história, né? De todos os tempos, né? A vitória dele na cruz, ele venceu em silêncio, calado, né? Mas em obediência, né? Então hoje não importa se a gente está com poucos recursos, né? Se a gente está com medo, se a gente se sente pequeno. Deus, ele está nos dizendo, é exatamente assim, é dessa forma que eu vou agir. Porque não é sobre quantidade, não é sobre o que a gente está carregando, o que a gente tem, o que a gente conquistou. É sobre a presença de Deus em nós. Essa é a chave, né, da vitória sobre as nossas aflições, sobre as nossas situações, sobre julgamentos de terceiros, né? É nós estarmos em silêncio e carregarmos a presença de Deus. Porque Ele vai agir. Ele vai tomar as atitudes corretas, né? Em nome de Jesus. Agora vamos continuar aqui no capítulo 8. A derrota final dos midianitas. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele, porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é de fato que poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois dele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos, e disse aos homens de Sucote: por favor, dei alguns pães. Aqui, deixa eu botar certinho. Para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão ao exército que está com você? Então Gibeão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas no deserto. Dali Gibeão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, com seus exércitos, uns 15.000 homens, todos que restaram do exército dos povos do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades a leste de Noba e Joguebeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna
fugiram, mas Gideão os perseguiu e prendeu os 2 reis. Foi aqui que ele falou, né? Vou voltar em paz, ó. É a paz que Deus abençoou ele, né? Ele sabia que ia para o confronto e ia voltar em paz. Dos midianitas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas, e o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciãos de Sucote. 77 homens, então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhes disse: Vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão aos seus homens cansados? Prendeu os anciãos da cidade, pegou espinheiros e outras plantas do deserto, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: Como você. Assim eram eles. Cada um se parecia com o filho de rei. E Gideão disse: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: Levante-se e mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: Venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: Aleluia, hein? O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: Mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. Que os midianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa e cada um deles colocou ali uma argola de seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade com essas coisas. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola, e isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. A morte de Gideão, versículo 29. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em casa. Jerubaal era Gideão. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz a um filho, e lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Aqui no capítulo 8, né, a gente vê o perigo depois da vitória, né? Um conflito aqui com os irmãos, versículo 1 a 3, os efraimitas ficam com ciúmes, né? Por que você não nos chamou antes, né? E Gideão responde com humildade, né? Ele honra o que eles fizeram, né? Porque já tinha ajudado eles. Então fica uma lição, né? As vitórias espirituais, elas podem gerar ciúmes, competição, divisão, né? Até mesmo na nossa família, né? Mas a resposta certa tem que ser dada com humildade e sabedoria, né? Nem toda briga precisa ser vencida. Algumas precisam ser apaziguadas. Fica a lição para nós, né? E do versículo 4 a 12, mostra que o cansaço perseverando, né? A Bíblia diz que Gideão e os 300, eles estavam cansados, mas ainda eles estavam perseguindo o inimigo, né?
Então, no caminho, eles pedem ajuda às cidades, né, de Sucote e Peniel, e são rejeitados, né, pelos anciãos dessa cidade. Mesmo assim, Gideão continua. Então, a gente pode estar cansado, pode estar sem apoio, pode estar desanimado, pode estar debochando, te humilhando pelo teu posicionamento em Deus. Mas assim mesmo, a gente precisa estar firme, continuar em obediência, continuar firmado na palavra, né? Isso define muito a nossa maturidade espiritual, né? A pessoa que é imatura ainda espiritualmente, ela para por qualquer motivo. Ela para por causa dos outros, ela para pelo cansaço, ela para pelo fator financeiro, ela para por não estar sendo reconhecida, por não estar sendo o centro das coisas. Várias coisas, né, o diabo usa, né, para fazer desistir, né, do teu crescimento, da tua busca espiritual, né. Daqui dos versículos 13 a 21, está falando da justiça e da dureza, né? Depois da vitória de Gideão, depois da vitória, Gideão volta e pune as cidades que não ajudaram eles, né? E mata os reis inimigos. Então aqui a gente tem um alerta espiritual, né? Nós vemos uma mudança, né? Gideão começa a agir com mais dureza, né? Depois das vitórias, tem o risco de endurecer o coração e agir na força da carne. Vê? Gideão já foi começando a ficar grandão, né? Assim, soberbecer, né? Pelas vitórias que Deus estava dando. Né, começou a ficar mais duro, começou a ficar mais rígido. Então, e dos versículos 22 a 23, o povo pede, né, reine sobre nós, né, reine sobre o nosso povo, nós vamos te obedecer, né, e ele responde, nem eu, nem meu filho, o Senhor Deus reinará sobre vocês, né, parece uma coisa perfeita, parece algo muito bom, né, mas não termina ali, né, tem um erro escondido, que a gente vê aqui do 24 ao 27, tinha algo ainda escondido no coração, né, de Gideão. Gideão pede ouro e faz uma éfode, que é um objeto religioso, e o povo começa a se prostituir espiritualmente com isso, porque começam a adorar essa éfode, né. A Bíblia diz que isso se tornou uma armadilha, né. Então, essa éfode é uma estola sacerdotal, né, e o povo começa a adorar aquilo ali. Então, o próprio Gideão faz com que o povo se prostitua religiosamente, né. Mesmo alguém usado por Deus pode cair numa idolatria sutil, que parecia uma coisa boa, mas sutilmente ele estava levando o povo a pecar. Não era um ídolo declarado, né? Mas foi algo que tomou o lugar de Deus, como a gente tem falado aqui nesses capítulos de Juízes, né? Tudo aquilo que toma o lugar da primazia de Deus em nossas vidas é o nosso ídolo. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer desejo que seja maior do que estarmos ligados a Deus, se torna o nosso ídolo, né? E o final é triste, né? Dos versículos 28 a 35, que a Bíblia fala que a terra tem paz, que Gideão prospera, né? Ele tem muitos filhos, e um desses filhos é Abimeleque, né? Que nós vamos conhecer bem, né? Que nasce de uma forma errada, né? De uma concubina. E após a sua morte, Israel volta à idolatria. E o pior de tudo, bem no finzinho aqui do capítulo, né? O povo esquece de Deus, né? Então, esse capítulo 8 mostra a nossa limitação, né? Assim como o Gideão era limitado, nós também somos, né? Ele começa bem, ele obedeceu, foi com medo, né? Mas foi. Parecia que estava tudo legal, né? Mas ele termina falhando, né? E liberta ali temporariamente o povo, né? Cai em erro depois, faz o povo pecar, né? O povo volta a cair. Só que Jesus não é como Gideão, né? Jesus começou e terminou a sua obra de uma forma perfeita. Jesus, a libertação que ele nos dá, ela é eterna, não é temporária, né? Gideão cai em erro, né? Cai na sua soberba ali, né? Pedindo os tesouros e fazendo a estola sacerdotal, mas Jesus, ele nunca caiu no erro, nunca pecou, né? E aqui o povo volta a cair na idolatria, adorando a estola e colocando aquele objeto no lugar de Deus na vida deles, né? Mas Jesus, ele limpa o nosso pecado, ele nos dá a redenção completa, né? Ele nos alinha novamente a Cristo, né? Jesus é o que nós precisamos, né? Um Salvador perfeito, né? Não líderes humanos, né? Líderes humanos são falhos, são errôneos, são pecadores, caem, se levantam, caem de novo, se levantam. Esse é o caminho de todo homem, né? Mas Jesus, esse sim é para ser seguido, né? Então a gente pode aplicar aqui 3 coisas bem importantes, né? O orgulho disfarçado, né? Você pode até falar que Deus fez, mas viver como se fosse você, né?
Então, Deus fez isso e a gente se engrandecer porque, mas eu fui usado, eu fui o caminho, eu fui o vaso usado, né? Então, isso é um orgulho disfarçado. Quantas pessoas que a gente conhece que falam, né? Olha, eu orava, fazia aquilo, e Deus operava, e a pessoa fala com uma soberba, tu vê no tom de voz da pessoa, né? Aquilo ali. E a segunda aplicação é que são os ídolos sutis, né? O que pode ser um ídolo para nós hoje? O ministério, o dinheiro, o reconhecimento dos outros, né? São coisas boas que tomam o lugar de Deus na nossa vida, né? Esquecer de Deus depois da bênção, né? E esse é o maior perigo, porque quando a gente tá quebrado, tá apanhando, tá derrotado, quando a gente tá na lona, né, como fala, a gente levanta para orar, a gente jejua, a gente lê palavra, a gente chora aos pés da cruz, mas quando tudo tá indo bem, a gente esquece, não tem mais tempo para buscar o nosso Senhor, né? Então que o Senhor guarde o nosso coração também depois das vitórias, né? Que a gente não se perca no orgulho, que nós não venhamos a criar ídolos escondidos, né? Que a nossa vida continue rendida aos pés da cruz até o fim, né? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E aqui continuamos no capítulo 9, né? Abimeleque se declara rei. Abimeleque, filho de Jerubaal, que era Gideão, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para vocês, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um. Lembrem-se também de que sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. A alegoria de Jotão, versículo 7. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou dizendo: Cidadãos de Siquém, escute o que eu vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu meu vinho para que agrade a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra. Mas, se não, que do espinheiro saia fogo, que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da escrava dele. Vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Versículo 22, a conspiração de Gaal. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos. Quando Deus suscitou o espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque.
Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles, e Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram os cachos das vinhas, pisaram as uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal e não é Zebul seu oficial? Seria melhor servir a homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse esse povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque. Eu diria a Abimeleque, multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, e ponha-se de emboscada no campo. Levante-se pela manhã, ao sair do sol, e ataque a cidade. Quando Gaal com sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Abimeleque vence Gaal e os siquemitas. Assim Abimeleque se levantou de noite, e todo o povo que estava com ele, e se puseram de emboscada contra Siquém em 4 grupos. Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada do portão da cidade. Com isto, Abimeleque e todo o povo que estava com ele se levantaram das emboscadas. Gaal viu aquele povo e disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto dos montes. Mas Zebul respondeu: Você está vendo as sombras dos montes. Elas se parecem com homens. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente, e uma tropa vem vindo do caminho do carvalho dos adivinhos. Então Zebul disse a Gaal: Onde ficaram agora as suas ameaças? Não foi você quem dizia: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que você desprezou? Pois sai agora e vá lutar contra ele. Gaal saiu à frente dos cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal, que fugiu dele, e muitos feridos caíram até a entrada do portão da cidade. Abimeleque ficou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos para que não ficassem morando em Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu do campo, e Abimeleque foi avisado disso. Então ele reuniu seus homens e os dividiu em 3 grupos, e os pôs de emboscada no campo. Quando Abimeleque viu que o povo saía da cidade, levantou-se contra ele e os atacou. Abimeleque e o grupo que estava com ele correram e tomaram posição junto à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos atacaram todos que estavam no campo e os destroçaram. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia, arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Todos os cidadãos da torre de Siquém souberam disso e entraram na fortaleza, no templo de Euberite. Mas Abimeleque soube que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Enquanto ele subiu ao monte Salmão, ele e todo o seu povo, Abimeleque pegou um machado e cortou o galho de uma árvore. Ele o levantou, pôs o ombro e disse ao povo que estava com ele: O que vocês me fizeram fazer, façam também vocês depressa. Assim, cada um deles cortou o galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. A morte de Abimeleque. Versículo 50. Então Abimeleque foi a Tebes, sitiou a cidade e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade fugiram para lá. Fecharam as portas da torre e subiram no terraço. Abimeleque veio até a torre, lutou contra ela e se aproximou da porta para incendiar. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque. Ele quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: Tire sua espada e me mate, para que não diga que uma mulher me matou. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa.
Assim Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai ao matar seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Capítulo 10. Tola e Jair. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel durante 23 anos, depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e eles tinham 30 cidades, que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Versículo 6. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adorar os Baalins, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: Quando os egípcios, os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem do tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Daí no capítulo 11 vem Jefté. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade, e Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tob e disseram a Jefté: Venha ser nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça o chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde de Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo:
Peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas. E chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei dos de Hesbom. Israel lhe disse: por favor, até o nosso destino. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus, que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus de diante de seu povo, de Israel. E você pretende ser dono dessa terra? Não é fato que você considera com sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim nós possuiremos o território de todos os que o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto isso, morou durante 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon. Por que vocês, amonitas, não as recuperam durante esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Versículo 29, o voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou Gileade e Manassés e passando por Mispa de Gileade foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando, e ela era filha única, ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais a seu pai: que me seja concedido isto, deixe-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu dizendo: vá, deixa ir por 2 meses. Então ela se foi com seus companheiros e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que havia feito. Assim ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos e chorar pela filha de Jefté, o Gileadita.